Oi, gente! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os materiais compostos. O que são os materiais compostos? Os materiais compostos são materiais heterogêneos e multifásicos, sendo compostos por dois materiais diferentes, com propriedades complementares, orientadas pelo princípio da ação combinada. Esse princípio define que as melhores combinações de materiais são feitas por uma escolha racional de dois materiais distintos para uma composição resultante. Além disso, os materiais compósitos são compostos por duas fases, a fase matriz e a fase dispersa. O reforço. A fase matriz é contínua, abriga a fase dispersa e geralmente é responsável por dar liga ao material. Já a fase dispersa é responsável pelas propriedades mecânicas do material em função de sua forma, tamanho, distribuição e orientação. Ainda é importante mencionar que a adesão fibra ou partícula matriz é um fator importante a ser considerado, uma vez que o mesmo define a forma como o reforço se comportará quando solicitado na matriz. Vou falar sobre os principais materiais compostos. Assim como foi citado, os compostos são materiais heterogêneos e multifásicos, compostos por uma matriz e a fase dispersa. Em relação à matriz, temos que os principais componentes nesse caso podem ser metais, polímeros e cerâmicas. As resinas poliméricas são amplamente utilizadas nesse caso. Já em relação à fase dispersa, os três materiais mais utilizados são a fibra de aramida, também conhecida comercialmente como Kevlar, a fibra de vidro e a fibra de carbono. Assim, após a junção da matriz com a fase dispersa, são produzidos as peças de materiais compósitos. Agora eu vou falar sobre as principais propriedades dos materiais compósitos. As propriedades de materiais compostos variam devido a diversos fatores, como por exemplo a presença de bolhas na resina ou uma adesão da resina em relação às fibras. Tendo isso em vista, as principais propriedades avaliadas para os materiais compósitos são a resistência à tração das fibras, assim como o limite de resistência à fadiga. Essas propriedades podem ser obtidas através dos ensaios de tração e fadiga, respectivamente. Além disso, propriedades em relação à fabricação do compósito também podem ser analisadas utilizando-se ensaios não destrutivos. Nesse caso, avalia-se a presença de imperfeições, trincas, bolhas ou descontinuidades internas no material, que não podem ser detectadas a olho nu. Para esses casos, são utilizados os ensaios de ultrassom, líquidos penetrantes e inspeção visual. As principais aplicações dos materiais compostos resumem-se aos seguintes setores e segmentos no mercado. Indústria aeronáutica. Nesse ramo, podemos citar a substituição das ligas de alumínio convencionais por materiais compósitos em partes como a fuselagem do avião. Já na construção civil, temos a utilização de compósitos como concreto, reforço estrutural, isolamento térmico e acústico, uso como fachadas, entre outros. Na indústria automotiva, temos a utilização de compósitos com o objetivo de reduzir o peso total dos automóveis e, com isso, aumentar sua eficiência, exigindo menos combustível para se locomover. Dessa forma, a leveza proporcionada pelo material é a principal vantagem nesse caso. Na área biomédica, o material compósito proporciona maior leveza acompanhado de um desempenho mecânico otimizado, resistindo a ciclos de fadiga e sendo, portanto, ideal para a substituição de membros ou partes do corpo. Sua utilização para a fabricação de próteses é amplamente difundida. Na indústria aeroespacial e militar, as características determinantes para a aplicação dos materiais compósitos nesse setor são a baixa densidade desses materiais e a alta resistência à deformação, contribuindo para um aumento de vida útil e alta resistência mecânica. A sua utilização envolve desde o colete à prova de bala até hélices e fuselagem de aeronaves. Como são fabricados? Os métodos para a confecção de componentes de materiais compósitos é muito variável, assim são utilizados diversos processos, como por exemplo o hand layup, um dos processos mais simples utilizados. Nele, a fibra é aplicada de forma manual no formato de manta em um molde aberto. A primeira etapa consiste na preparação do molde, retirando a poeira e aplicando o desmoldando sobre ele para facilitar a desmoldagem após a cura. A segunda etapa consiste na aplicação da manta de fibra e posterior aplicação da resina por meio de rolos. As camadas são aplicadas formando um reforço até que a espessura seja alcançada. As duas últimas etapas compreendem a cura e a desmoldagem. Na etapa da cura, a peça é mantida em temperatura ambiente ou em uma estufa, e deve-se esperar a cura completa para que a desmoldagem ocorra de forma correta e que não haja deformações. Outro processo que eu posso citar é o spray-up.
Nele, a aplicação da resina ocorre através de pistolas de spray. São utilizados rolos nesse processo também, de modo a retirar bolhas de ar e acomodar melhor a fibra à superfície. Utiliza-se também o roving, que consiste em fios de fibra de vidro picadas, as quais são lançadas sobre a superfície e fixadas através da resina aplicada pela pistola. Temos também o processo de pultrusão, que combina várias etapas do processo em uma. Contudo, a oportunidade de verificar a qualidade é reduzida. Por isso, os requisitos de controle de qualidade são aumentados para garantir a boa qualidade. No entanto, o processo de pultrusão oferece uma taxa de produção rápida, por isso é amplamente utilizado. Nesse processo, as fibras de reforço são puxadas em formato de fios, seguindo para a de impregnação, onde são utilizadas as resinas, catalisadores, desmoldantes e corantes. Essas fibras impregnadas são pré-moldadas de acordo com a forma do perfil, a desejado em uma matriz aquecida, a qual contribui com a cura da resina. Sendo assim, o perfil é puxado até sair do molde e seu resfriamento se dá durante essa etapa. Por fim, o perfil é cortado na medida desejada e pronto para sua utilização. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, curtem, compartilhem. Esse vídeo foi produzido pelos estudantes Kaliane Beatriz, Ana Luísa, Douglas Ferraz e o Edson Júnior da UFRPE do Cabo de Santo Agostinho. Espero que vocês tenham gostado e fiquem na paz.